Olá, boa noite. Aqui a gente está dando continuidade na série Diálogos Paliativos da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, São Paulo, Regional São Paulo. E hoje a gente vai trazer um tema que é um tema super interessante, um tema muito controverso. E uma grande parte do cuidado paliativo é tomar decisões difíceis, né? Então a gente trabalha com incertezas, a gente trabalha sempre tentando levar em consideração o melhor interesse do paciente e a gente sempre tem que fazer decisões difíceis. E existe um lugar onde essas decisões são mais difíceis ainda, que é na emergência. E é esse tema que a gente quer trazer para vocês. E a gente trouxe dois convidados que são dois médicos emergencistas, que é uma coisa que o nosso país não tem há muito tempo, porque as primeiras residências de emergência reconhecidas pelo MEC começaram há poucos anos, né? Então a gente vai trazer pessoas com a formação de medicina de emergência que vão conversar com a gente sobre as experiências deles, sobre as situações difíceis que eles passaram e sobre os recursos que eles usaram para resolver essas situações. Então vamos lá, cadê a Karina? Karina, você tá aí? Pede para participar. Sejam todas bem-vindas. Seja bem-vinda, Lúcia. Seja bem-vinda, Andresa. Cadê você, Ká? Dá um oi pra mim. Ah, aqui. Márcia já tá aqui. Oi, Olá, doutora. tudo bem? Seja Tudo, senhora. bem-vindo. Deixa eu Obrigado. achar a Karina aqui, que aí eu apresento vocês direitinho. Tá bom. Juliette, olha, temos gente da fisioterapia aqui, sejam muito bem-vindos. Bem-vinda, Lise, bem-vinda, Sheila. Vamos ver se a Karina aparece um pouquinho com a gente. Enquanto isso, como a gente tem uma horinha e o tema é muito... Eu vou começar a apresentar o Osmar. O Osmar ele é graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, fez residência em Medicina de Emergência pelo HPS de Porto Alegre, é titulado em Medicina de Emergência pela Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, é residente em Emergência Pediátrica na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, é também mestrando da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e preceptor da Residência de Medicina de Emergência do Hospital São Lucas da PUC. Seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite de participar. E aí agora a gente tem a Karina, que acabou de entrar. Karina é graduada na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi nossa residente, né? Acho que foi nossa primeira residente da casa, né? Nossa primeira residente de emergência. E já terminou a residência, atualmente ela é nossa preceptora e ela também é nossa médica assistente na emergência do HC FMUSP. Obrigada, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Então, o nosso tema hoje é falar de decisão compartilhada na emergência. E a decisão compartilhada, ela essencialmente leva em conta o paciente como um protagonista do seu cuidado. Seja ele mesmo se manifestando através dos seus desejos e vontades relacionados ao seu tratamento, seja os seus familiares falando pelo paciente, quando, como muitas vezes a gente tem na emergência, né, ele não pode falar por si mesmo. Então, eu queria que vocês contassem para mim quais foram as primeiras situações na residência, ainda no comecinho, que vocês se depararam com situações difíceis. Quais foram essas situações e por que elas foram difíceis para vocês em relação à tomada de decisão? Bom, eu acho que teve muitas, né? Eu acho que estar no departamento de emergência, assim, e coloca a gente, expõe muita gente a situações como essa. Acho que a grande dificuldade de tomar esse tipo de decisão no departamento de emergência é uma questão de conhecer o paciente há muito pouco tempo. Normalmente é um paciente que a gente acabou de conhecer, a gente não acompanha, né? Não faz um segmento desse paciente e tem que tomar decisões tão importantes e tão marcantes em tão pouco tempo. Às vezes a gente não tem tanto tempo assim para conversar com o paciente ou acessar os valores junto da família. Então acho que essa questão do tempo de conhecer pouco o paciente seriam as maiores dificuldades. Acho que durante os 3 anos de residência, eu pelo menos tive a oportunidade de acompanhar vários casos
desde casos que a gente olha para trás e vê que foram conduzidos de uma forma muito legal, que a família ficou muito satisfeita, que trouxe melhor no paciente, e casos também que, infelizmente, a gente olha para trás e vê que poderia ter sido feito alguma coisa diferente, que talvez teria trazido algum sofrimento menor, assim. Alguns casos que me marcaram bastante durante a residência foram 2 casos que eu pude acompanhar de intubação paliativa, por exemplo, que foram pacientes que chegaram no nosso serviço já entubados, lá, serviço referenciado, né, residência lá no HC, então a gente recebe muitos pacientes de fora, e que, conversando com a família, tendo uma oportunidade de conversar um pouco mais detalhar sobre os valores do paciente, conhecendo um pouco melhor quem era esse paciente, foi optado em conjunto com a família de fazer essa extubação paliativa. Eu acho que esses casos me marcaram muito. Os dois, a família estava presente no momento da extubação, então foi um momento muito marcante, tanto para nós, acho que como equipe como um todo, quanto para os familiares. E um dos pacientes acabou falecendo poucos minutos depois. Tava a família inteira, tinham 5 membros da família em volta do paciente, junto, tinham conversado, estava bem esclarecido o que tinha acontecido. E o outro paciente acabou ainda ficando alguns dias no nosso serviço, então foram 2 casos que me marcaram bastante durante a residência e que acho que envolve muito essa questão de decisão compartilhada, nesse caso, compartilhada com a família em especial. Você tem a impressão que se nesses serviços onde esses pacientes foram intubados, eles tivessem tido oportunidade de conversar direito com a família e ver os valores do paciente, talvez isso não tivesse acontecido? Talvez sim. Acho que os dois, o contexto em que foram entubados, foram contextos de que realmente os médicos não tiveram tempo de conversar com a família. Acho que a família não estava presente, o outro paciente chegou com rebaixamento, ainda não tinha um diagnóstico, era um AVC bastante extenso. Então, acho que não teve essa oportunidade de conversar, mas acho que se tivesse sido acessado um valor antes, talvez teria sido diferente. Talvez tivesse tido um pouco mais de tempo, uma outra abordagem. Inclusive, em um desses casos, o familiar, ele trazia uma angústia muito grande de ver o seu familiar entubado, porque era uma coisa que o paciente sempre falou que não queria para a vida dele. Então, foi um momento que, quando ela viu que a gente tinha essa oportunidade de fazer a intubação paliativa, trouxe um conforto muito grande para o familiar, e aí acho que a coisa andou muito bem depois disso. E você está trazendo um paciente que teve uma fala anterior a respeito de medidas que ele gostaria ou não de receber. Né? E a gente sabe que isso é uma diretiva antecipada. Uma diretiva antecipada, ela não precisa estar escrita, ela pode ser um desejo expresso do paciente em relação ao seu cuidado futuro. E isso é uma coisa que teria que ter sido levada em consideração, mas provavelmente a pessoa não tinha essa informação. E é por isso que é tão importante, né, se tiver alguém aqui que é familiar e tal, que tenha esses desejos documentados, né, sempre, para poder levar para que a gente não faça coisas que são inadequadas. Né? Exatamente. Osmar, o que você quer falar pra gente? Então, assim, eu fiz a minha formação num hospital eminentemente de trauma, né? O HPS de Porto Alegre, ele foi onde começou a sementinha da medicina de emergência no Brasil. Nós não temos nós não temos um mês específico de cuidados paliativos no nosso currículo ainda. Acho que vai mudar com o tempo. Então, no meu R2, eu optei por fazer meu optativo na Santa Casa de Porto Alegre, que tem um serviço de cuidados paliativos bem forte. E eu digo que foi, assim, um divisor de águas, né? O problema, assim, como eu falei, foi região do HPS, que é um hospital de trauma, mas a gente rodava muitos estágios também no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que tem um perfil muito parecido com o HC da USP, né? Então, na minha formação, eu tive contato com 2 extremos do paciente. Eu tive contato no HPS com um paciente jovem, vítima de uma agressão, ferimento de arma de fogo, uma colisão auto-anteparo, um acidente de moto, que chega sozinho, sem familiar, até conseguir achar um familiar para ter alguma noção, e é um paciente que é muito difícil sequer pensar em terminalidade ou então de, vamos falar assim, de limitação ou de qualquer tipo de diretriz antecipada, porque é um paciente que a gente não conhece. Muitos pacientes entram na sala vermelha do HPS e como desconhecidos, a gente não sabe nem o nome deles. Geralmente esses pacientes demoram 2 a 3 horas para pegar algum familiar e a gente começar a ter algum contato. Então, nesse tipo de paciente é muito difícil de falar sobre diretriz antecipada ou então de decisão compartilhada, porque em geral esses pacientes ou já foram entubados no pré-hospitalar ou chegam a ser entubados na hora na sala, antes da gente ter qualquer indício que realmente qual que vai ser o prognóstico desse paciente, né? Eu acho que o que principal pesa quando a gente fala de decisão compartilhada, pelo menos na minha impressão, é prognóstico e qualidade de vida pós-alta desse paciente, né?
Por outro lado, eu passei no Hospital de Clínicas, que é um hospital que tem uma característica de pacientes crônicos, agudizados, em geral, na emergência. Geralmente eles têm equipes assistentes, e a gente sente que às vezes falta um pouco da equipe assistente essa abordagem, e às vezes até esse registro, se teve essa conversa ou não com o usuário. A Helena, eu acho, Helelu, tá falando que o som tá ruim, eu acho que tá dando um pouquinho de eco. Não sei se você tá com fone, talvez ajude um pouco. Eu vou pegar um fone de ouvido, só me dá um minutinho. Tá certo. Mas vamos continuar a conversa, só um minutinho. Tá, mas eu acho que essa sua fala sobre trauma super complementa, porque o trauma é um evento agudo e inesperado, então é muito difícil a gente ter algum tipo de limitação de suporte nessa situação. E aí o que acontece? A gente lembra que a gente pode fazer o que a Karina trouxe, né? Se alguma intervenção que a gente fez nessa fase aguda do trauma, mais na frente se mostrar inadequada, a gente pode voltar atrás, né? A gente pode revertir a morte natural. Mas isso é muito, eu não sei, a minha impressão é que, inclusive quando a gente teve já uma aula sobre isso que a gente conversou, quando eu passei no estágio do paliativos da casa, que me parece que depois que a gente toma algumas decisões de entubar, é muito mais difícil depois para as equipes tirar isso. A impressão que eu tenho é isso. Essa decisão da sala de emergência de eu vou entubar, eu vou começar a droga vasativa, depois é muito mais difícil você voltar atrás. Claro, tem serviços que tem o cuidado paliativo já enraizado e essa cultura já enraizada, mas a gente sabe que isso não é realidade no Brasil, assim como as emergências com emergencistas não é realidade, infelizmente, no Brasil. Mas a impressão que eu tenho é isso. Depois é muito mais difícil a gente voltar atrás, não voltar atrás, mas retirar isso, inclusive por uma questão de angústia da equipe, às vezes, de entender aquela conduta. Então, eu acho que esse momento da sala de emergência, ela é muito delicado em relação a isso, porque às vezes medidas que a gente instituiu ali, elas vão ser mantidas, e depois vai ter aquela coisa assim, não, a partir daqui nós não vamos adicionar mais nada, mas esse paciente dele já está entubado, está com droga vasativa, está às vezes com marca-passo transvenoso, me parece que é muito mais difícil você voltar atrás, vamos falar assim, não voltar atrás, mas tirar esse suporte, às vezes, eu acho que é muito mais difícil por uma questão tanto da equipe, quanto da família, quanto, acho que até pra gente, às vezes é um pouco angustiante, agora colocamos tudo isso, começamos droga vasativa, não vamos aumentar mais, então eu acho que gera uma angústia em toda a equipe, né? Então, e é até interessante isso, porque é uma coisa muito da mentalidade de emergencista. Teve um trabalho, acho que foi de 2011, que foi feito com residentes de medicina de emergência nos Estados Unidos, e que eles mostravam que, às vezes, a morte no departamento de emergência era vista como uma falha da equipe, que basicamente a medicina de emergência é uma especialidade ressuscitativa e a qualquer custo a gente tem que tentar estabilizar esse paciente para depois tentar definir alguma coisa. Eu acho que não, né? E, inclusive, essa mudança de mentalidade, a gente vê que ela é até recente, até na medicina de emergência. A gente vê que só em 2007, cuidados paliativos entrou na grade oficial do Colégio Americano de Medicina de Emergência como uma habilidade necessária para o residente de medicina de emergência. Aqui na PUC, o que a gente fez? Os nossos R1s passam no primeiro ano, durante o R1, eles passam no cuidado paliativos. O serviço de paliativos do São Lucas é um serviço muito bem estruturado, forte, tem uma preceptoria atuante. Então, e a gente vê uma diferença muito grande nos nossos residentes, antes e depois deles passarem no estágio de cuidados paliativos, até na questão de comunicação. Que a gente sabe que para o residente de emergência, comunicação, tal qual passar um central, entubar, é uma habilidade médica e que nem sempre a gente teve isso na graduação, essa capacidade de conversar e até contato com cuidados paliativos, né? Eu acho que você trouxe um ponto super legal. Essa coisa da integração do cuidado paliativo na grade da emergência e também a diferença que as pessoas percebem entre retirar uma coisa que já está e não aumentar, né? Em termos bioéticos, a maior parte dos especialistas fala que é a mesma coisa, mas quando a gente tira, as pessoas têm a impressão que elas estão ativamente fazendo o paciente morrer, o que não é verdade. Isso não é eutanásia, ninguém nasceu entubado, a gente não precisa morrer entubado. Se o paciente só vive pelo respirador, naturalmente ele teria morrido. Então você está permitindo a evolução natural de uma doença, né? Que é uma evolução, às vezes, de uma dignidade maior, de menos sofrimento. E a maior parte dessas coisas que você faz, por exemplo, tirar uma droga vasoativa não implica em sofrimento para o paciente, não implica em piora de sintoma. A única retirada que realmente tem que ser feita com mais cuidado é a extubação paliativa. Porque se não for muito bem conduzida e se você não tiver uma preparação muito boa e se a família não estiver muito ciente dos desfechos possíveis, pode ser um desastre. Então, vocês que estão aí em casa, se você não tem uma equipe especializada, não invente de fazer extubação paliativa no seu serviço. Chame alguém que conhece melhor, tem que ser um desejo da família, tem que ser uma coisa muito bem fundamentada, isso é uma coisa
E aí você trouxe uma outra E com a coisa. equipe também, né, doutora? Eu acho que Com principalmente também com a certeza. equipe. Eu acho que a equipe de enfermagem, ou a equipe de fisioterapia, ou até a equipe médica que não tem não tem um conhecimento e uma percepção, às vezes, errada do procedimento, né? Tem que ser E uma agora eu tô coisa. vivendo um momento muito diferente, porque agora, como eu tô entrando no R4 de Emerped, nossa, decisão compartilhada na emergência pediátrica, se vocês acham que no mundo adulto é difícil, na emergência pediátrica é 1000 vezes pior. A Santa Casa, que é onde eu faço o meu R4, ele é referência para cardiopatias graves, então é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que é 1000 vezes pior que no adulto. Eu acho que na criança, pela questão, é dramático, né? É uma coisa que não é natural para ninguém, não tem como ser, né? Então eu realmente imagino que os pediatras eles enfrentam uma coisa que é bem mais difícil do que a gente. Mas eu acho que talvez agudamente as decisões sejam mais fáceis, né? Agudamente você vai instituir suporte e depois você vai ver para onde que aquilo vai. Se bem que eu faço parte da Casa Paliativa, que é um grupo de apoio de pacientes e de familiares, e eles têm aulas sobre vários temas. E uma das aulas foi sobre sedação paliativa. E na discussão dessa aula, no final, teve uma mãe, que é uma mãe de uma criança sindrômica, com múltiplas malformações, com uma qualidade de vida muito ruim, traqueostomizada, que ela falou, olha, se eu soubesse que isso seria a vida do meu filho, eu jamais teria deixado fazerem isso com ele. Então, eu acho que essa mãe traz um elemento super importante da decisão compartilhada, que ela tem que ser esclarecida, né? A gente não pode fazer nada sem consentimento, a não ser que seja emergencial, ameaça à vida. E o consentimento tem que ser baseado em uma expectativa verdadeira. Então, por exemplo, vamos dizer que chegue um senhor policomórbido, com uma demência, com 80 anos, ele chega com Covid. E aí você vai lá e você fala, não, a gente vai entubar e é só uma gripezinha. E isso não é verdade. A vida desse paciente, mesmo no melhor desfecho, vai ser completamente diferente do que era antes, né? E a gente tem que verificar se esse melhor desfecho possível, depois de uma intubação, de uma internação prolongada, o melhor desfecho possível é algo que vai trazer qualidade de vida para esse paciente. E aí, por isso que é difícil, porque a gente lida muito com a incerteza, né? A gente lida com incerteza no prognóstico, a gente lida com incertezas em relação a várias coisas, em conhecer o paciente, às vezes a gente não tem funcionalidade prévia, às vezes o que aquele paciente está lá não reflete o que ele é, né? Então, eu Uma queria... coisa que para mim gera uma angústia muito grande é o paciente pós-parada extra-hospitalar que chega na emergência. Quanto tempo de ROSC que ele teve no extra-hospitalar e assim, e se ele tiver uma nova PCR? E se ele, eu vou reanimar, eu vou... Não, esse é um questionamento que para mim é muito comum, assim, porque a gente sabe que o PCR extra-hospitalar ele tem uma morbidade muito grande, né? A gente sabe que a PCR extra-hospitalar ela tem uma morbidade, os pacientes tendem a ficar muito debilitados depois, caso... E para mim é uma coisa que eu sempre me questiono, tá, e se esse paciente agora tiver uma nova PCR, a gente vai reanimar, a gente não vai reanimar? Esse para mim, que é um questionamento que sempre acontece. O paciente com parada extra-hospitalar, para mim, é o protótipo do paciente que me gera angústia, vamos falar assim. Acho que instituir um suporte, dependendo da condição do paciente, acho que esse exemplo de um paciente que teve uma PCR prévia é um exemplo muito ilustrativo, mas pacientes com múltiplas comorbidades, às vezes um quadro séptico somando múltiplas disfunções, a gente instituir um suporte avançado nesses pacientes é uma coisa que a gente se questiona muito, né? Até que ponto isso é uma medida que vai agregar benefício, até que ponto é uma medida que a gente está indo além do que a gente poderia, do que a gente deveria com esse paciente, quanto que isso vai ser benéfico ou não. Acho que é muito difícil retirar um suporte, por exemplo, tirar uma droga usativa, fazer uma intubação, mas acho que tem alguns contextos que também é muito difícil a gente ter a certeza de que se o suporte que a gente está instituindo vai ser benéfico ou não. E aí, um conceito que eu acho muito legal e que eu vi acontecer muitas vezes durante a residência, e uma das coisas que eu aprendi, inclusive, com você, Sabrina, é aquele trial de UTI. E eu acho isso muito legal no contexto que o paciente está muito grave, que a gente não conseguiu ainda acessar valores do paciente, não conseguiu ter uma comunicação adequada com a família. Acho que é uma saída interessante, é uma coisa que talvez seja até um tempo necessário para trazer um conforto para a equipe, um conforto para a família, para todo mundo conseguir assimilar aquilo melhor e para a gente ter mais segurança de que o que a gente está fazendo para o paciente ou sim vai ajudar e vai melhorar, ou não foi um pouco além e a gente pode começar a limitar esse suporte a partir de então. E nisso eu acho que é um conceito bem legal na emergência que a gente consegue ter essa saída, de certa forma, assim, nesses casos.
Eu acho que você trouxe uma coisa super legal, ainda mais por toda essa discussão horrorosa de prevente, de gente arrancando o paciente da UTI e dizendo que isso é cuidado paliativo, e isso é pavoroso, porque redução de custo é uma consequência do cuidado paliativo bem feito, mas não é o objetivo, né? Então a gente tem que sempre estar disposto a oferecer tudo o que pode beneficiar o paciente. E uma coisa que eu tenho exercitado muito com o Daniel em relação, lá na UCI, né, os pacientes policomórbidos e tal, em relação à definição de objetivo de cuidado. Então, se você sabe aonde você quer chegar, as medidas, elas ficam naturais. Então, se o que você quer chegar, a prioridade é que o paciente viva durante mais tempo, mesmo que às custas de algum sofrimento, o caminho é A. Se o paciente já tem uma percepção de sofrimento, de completude de vida e não quer ser hospitalizado e o principal objetivo é ficar em casa, mesmo que ele tenha uma sobrevida breve, o caminho é B. Mas tem um caminho do meio, que pode ser, o paciente veio com uma sepse. Tá, então a gente talvez dê um antibiótico, uma droga vasoativa em dose baixa. O paciente gostaria de viver mais, mas não às custas de coisas que vão prejudicar a sua qualidade de vida mais à frente. Então, talvez intubação, diálise não seja adequado para o objetivo desse paciente. Então, seria o cuidar sem judiar, sem fazer coisas desproporcionais, sem fazer coisas extremas. E nos pacientes mais idosos e com múltiplas comorbidades, no geral, esse caminho do meio é muito aceito. Porque quando você traz, olha, o que é mais importante para ele agora? Aí tem gente que fala, viver a qualquer custo. Tá, então me conta do que ele tem mais medo. Às vezes a resposta é, o maior medo dele é nunca mais sair da cama. O maior medo dele é nunca mais andar. O maior medo dele é ter que ser cuidado, né? E então, a gente tem que trabalhar com medo de morrer, sim. É um desfecho que para muitas pessoas é indesejado, mas tem outros medos. E eu nunca vou esquecer da paciente que um dia eu fui conversar com ela, já pensando em uma conversa de objetivo de cuidado, 92 anos, Covid. Eu falei, como a senhora tá? Tô com medo. Medo do quê? Muito medo, doutora. Eu tô com medo dessa doença. A senhora tem medo que essa doença faça o quê com a senhora? Eu tenho medo de nunca mais sair dessa cama. Eu tenho medo de não andar mais. Porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu cuido dos meus netos, eu cozinho. E o meu maior medo é eu ficar doente e ficar para sempre numa cama. E aí, às vezes, isso sai tão naturalmente como isso, né? Quando você pergunta para o paciente sobre os medos dele, sobre o que é importante para eles. Tinha uma paciente que estava em quimioterapia, que era também uma paciente de Covid, a gente pensando nessa discussão, e o sonho dela era ver a cozinha dela pronta. Era o sonho da vida, a filha veio, falou da cozinha. Então, às vezes, as pessoas têm algum objetivo que está mais à frente. Para elas é importante, né? A gente teve um paciente com uma fibrose pulmonar avançada, uma baixa chance de sobreviver. Mas ele falou, olha, eu tenho um filho pequeno, eu quero viver a qualquer custo. Isso é legítimo também, né? Respeitar o desejo desse paciente e dar a ele a chance que ele deseja, apesar da probabilidade ser baixa, ela não é zero. Então, a incerteza faz com que a gente tenha mais que um plano possível, né? Se você tivesse certeza que ele ia morrer, ela disse, mas você não tem. Cadê o estudo dos pacientes com Covid na fibrose pulmonar que mostra que 100% morre? Não conheço, né? Então... E essa comunicação com o paciente é muito importante, né? Porque às vezes a resposta deles é uma coisa que a gente não está esperando. Às vezes a gente tem uma concepção nossa que não é a mesma do paciente. Eu lembro que uma vez teve uma paciente que eu acompanhei na UTI, que era uma paciente que evoluiu durante a internação com uma disfunção renal aguda e foi uma disfunção que progrediu para a necessidade de diálise. E estava todo mundo alinhado que ia passar o catéter e ia começar a diálise. E ela falou para toda a equipe, eu não quero dialisar. E não importa o que aconteça, eu prefiro morrer do que fazer diálise. Ela já tinha feito diálise no passado, ela já tinha tido essa experiência. E ela disse que para ela dialisar era a pior coisa que poderia acontecer na vida dela e que ela não iria dialisar. E eu lembro que na época foi muito angustiante para a equipe, porque era uma paciente que, apesar da disfunção renal, ela estava evoluindo relativamente estável. E a gente, não, mas se ela dialisar, ela vai ficar bem. Se ela dialisar, ela vai ficar dialítica, mas ela vai ficar bem. Mas os valores dela não são os nossos, né? Então a gente precisa acessar o que o paciente acha, o que é importante para ele. Acho que isso faz muita diferença e isso que vai fazer a gente cuidar dele da melhor maneira possível mesmo. E respeitá-lo da seguinte forma: quem sabe mais sobre o que é estar em diálise? É a gente ou é ela? Exatamente. Quem é especialista em diálise? Então, especialmente numa situação em que a paciente já teve essa experiência e é algo que ela não quer repetir, é uma coisa extremamente legítima, né? E aí eu acho que uma coisa que a gente tem que falar aqui é que, assim, a gente
é direito do paciente recusar um tratamento, é direito do paciente recusar uma intervenção. E é nossa função não fazer birra, acolher esse desejo. E se essa paciente, por exemplo, não vai fazer diálise, fazer todas as outras medidas para que ela consiga viver o tempo que ela vive da forma mais confortável possível, com a melhor qualidade de vida possível. Muito legal esse exemplo que você trouxe. A gente teve recentemente. O desfecho dessa paciente, inclusive, foi que ela melhorou sem precisar de diálise e ela acabou evoluindo bem, acabou surpreendendo, assim, foi uma coisa boa. Mas ela era muito orientada e ela sabia todos os riscos que ela corria com aquela decisão dela. E ela estava muito segura do que ela estava pensando, assim. Então, acho que essa comunicação é difícil, mas ela é super importante. E aí você está trazendo um ponto importante da decisão compartilhada, né? Que é esclarecimento. Então, para escolher entre dois caminhos, a gente nunca vai apresentar um cardápio. A gente vai entender o que é importante para o paciente, a gente não pode se omitir também, né? Porque às vezes a gente quer jogar no colo e falar, olha, né? Hoje a gente tinha uma decisão difícil que era um paciente com hematoma subdural que tinha um TEP e uma TVP. Só que aí falou, não, é encapsulado, a especialidade libera, mas a gente, mas é prudente, né? A gente não vai chegar para a filha desse paciente, assina aí, você quer que anticoagule ou não anticoagule? A gente vai entender. Por que ele fez subdural? Ele caiu. Será que ele vai cair de novo? Qual é o maior risco? E aí, dentro disso, a gente vai fazer uma recomendação, porque o conhecimento técnico é nosso, né? Exatamente. E aí é importante deixar claro que dizer a nossa opinião não está errado. O que está errado é a gente colocar os nossos valores para tomar decisões pelos pacientes. Então, você falou uma coisa muito legal, que é às vezes o paciente traz uma coisa que a gente não espera. Então, as melhores reuniões relacionadas à discussão de objetivo de cuidado são aquelas que você vai como uma folha em branco. Você vai lá, ouve o paciente, vê o que é motivo de sofrimento para ele, vê o que é importante para ele, vê o que é desejo, e aí a gente vai organizar. E assim, o objetivo de cuidado mais recente que os pacientes têm expresso, especialmente os pacientes mais velhos, quero ir para casa. Mas o que eu já presenciei algumas vezes é o paciente quer ir para casa e a família com a angústia de ele vai morrer em casa, assim. Isso é uma coisa que a família traz muito. E eu já tive pacientes, por exemplo, ali na PUC, que aconteceu isso, eu quero ir para casa, foi dado uma alta qualificada para ele. E no momento que esse paciente, vamos falar assim, entrou em processo ativo de morte, a família trouxe ele para o hospital por uma angústia da família. Eu acho que além da questão da exposição do paciente, a orientação da família é isso. E a família está ciente desse desejo do paciente, né? A verdade é que é muito difícil morrer em casa, né? A gente não tem uma estrutura adequada. Uma vez uma tia minha morreu em casa, eu não consegui um atestado para atestá-la. Porque eu fui nos hospitais, tem uma burocracia, tem um negócio, né? Então, o cuidado de sintoma no final da vida, o paciente ficar com falta de ar em casa, é extremamente angustiante, tanto para ele como para a família. Então, às vezes, quando o paciente pede, a gente repara que não é possível, né? Provavelmente nesse seu caso era, e aí o paciente piorou depois, né? E aí a família ficou meio perdida, assim, né? Então, às vezes o hospital é mais adequado porque é o lugar onde tem alguém cuidando. É muito difícil a gente ter um serviço que dê um suporte domiciliar, né? E isso é uma coisa que a gente também não pode entender como um fracasso nosso, né? A gente vai ter que trazer a casa para o paciente, tentar liberar a visita da melhor forma possível, tentar colocar o ambiente mais acolhedor, mais silencioso, a música, sei lá. Aí é com a gente, porque é muito difícil cuidar de alguém em casa, né? Não é uma coisa fácil. E essa questão, se for para ser no hospital, de poder estar a família perto, acho que faz muita diferença também, né, para a família, ter esse contato próximo com o paciente nesse momento, conseguir ver aquele paciente e acolher ele junto com a família, né, fazer esse tratamento compartilhado junto com o paciente e com a própria família, para isso fluir de uma forma mais natural para todo mundo. Com certeza. Você consegue trazer para a gente alguma situação de decisão compartilhada, Osmar, da pediatria, alguma experiência que você teve? É bem difícil, por exemplo, é difícil porque quando a gente já está na questão de decisão compartilhada na pediatria, a gente tem uma questão legal muito mais forte que no adulto, né? Porque a criança, pela questão do estatuto da criança e do adolescente, a gente tem um pouco mais de dificuldade de decisão compartilhada
em relação do adulto, porque a criança não fala por si e, de certa forma, algumas coisas os pais não têm, vamos falar assim, o direito de negar atendimento para aquela criança. Então, geralmente é uma situação bem mais dramática, né? Que nem eu falei ali, a Santa Casa ela é uma referência para hospital de cardiologia pediátrica. E, por exemplo, uns 2, 3 meses atrás, nós tivemos uma criança com uma IC grave pós-infecção viral. Inclusive, a menina estava listada para transplante cardíaco. A mãe procurou a emergência porque a criança tinha descompensado, estava com uma clínica de IC, estava com uma sobrecarga volêmica e tudo mais. E a gente fez aquele manejo inicial, a criança teve uma certa melhora e a mãe queria ir embora. Ela queria ir embora porque ela queria que a criança ficasse em casa e, assim, não é uma opção, né? Porque, nesse caso, pela questão legal, a gente não tem como ter decisão compartilhada. Essa criança, a mãe evadiu com essa criança do hospital. A gente teve toda uma questão de conselho tutelar. A gente tem que lembrar que essas evasões de criança elas são de notificação compulsória por SINAM. Então, assim, é bem mais complicado decisão compartilhada na pediatria. Eu acho que é um capítulo à parte. Eu até tentei pesquisar alguma coisa de decisão compartilhada, mas como tem essa questão legal, é muito diferente de um país para outro. A gente acha alguma coisa de literatura em inglês. No Brasil, a gente tem pouquíssima publicação, até se só tiver alguma publicação em relação a isso para comentar, porque eu não consegui achar muita coisa em relação a isso na literatura nacional, por essa questão de diferença de leis entre um país e outro. Inclusive, de trauma, eu só achei um artigo que falava sobre decisão compartilhada no trauma e não era nem sobre a visão do emergencista, era sobre a visão do cirurgião do trauma. Então, são dois temas que eu acho que tem muito para ser discutido, tem muito para ser trabalhado ainda, inclusive de treinamento da equipe. Mas na pediatria, que nem eu falei, a gente teve casos de abdômen agudo que a mãe quis evadir, e isso não é uma questão de decisão, né? É uma decisão de indicação médica, né? Eu acho que aí já não entra a questão de decisão. Eu acho que em questão de compartilhar a decisão, foi mais o que me marca mais recentemente é esse da insuficiência cardíaca. Como a criança teve uma melhora com aquele manejo inicial com diurético terapia, vasodilatação, a mãe achou que aquilo seria adequado para voltar para casa, e a mãe tinha as motivações dela, ela sabia que aquela criança talvez não conseguisse não chegar na posição dela de ser transplantada e tudo mais, e essa mãe queria, porque ela sabia que no hospital as coisas eram mais difíceis, ela não podia dar aquilo que a criança gostava de comer. Isso era uma coisa que para a mãe era um valor muito importante. Isso era muito importante para a mãe, de dar aquilo que a criança tinha vontade de comer. Isso foi uma coisa que ela trouxe para nós e que no hospital ela sabia que não ia, e ela até confessou que ela trazia escondido no quarto. Então, assim, essa questão de valor da alimentação para essa mãe era muito importante. Então, eu acho que esse, para mim, dos casos recentes, assim, é o que mais me chama a atenção. Realmente é um outro mundo, né? Não dá pra gente explorar aqui porque não vai ter tempo para isso. Essa questão da alta, da pessoa sem condição de ter alta, no adulto é uma coisa que, sim, que a gente pode respeitar, que é ciente dos riscos, a gente documenta isso e a gente dá retorno e a gente tenta fazer com toda a segurança, mas a criança é um outro universo, né? É um outro universo. No adulto, eu tento sempre embasar e registrar esse prontuário que o paciente... Eu tendo a usar o Mini-Mental como uma maneira de tentar deixar de uma maneira mais objetiva essa questão da capacidade. Eu sei que tem outros vamos falar assim, outros scores e outras ferramentas que a gente pode usar. Eu tendo a usar o Mini-Mental como uma maneira de eu ter noção quão orientado está esse paciente. E eu tive um caso agora recente também, um paciente que era um AVC, era um infarto, não tinha estabilidade hemodinâmica, era um infarto com supra, e o paciente ele era técnico de enfermagem e ele não queria de forma alguma ser hipocateterismo. Esse paciente acabou evadindo do hospital, a gente não conseguiu nem discutir mais com ele, a gente tentou conversar com a família falou não, ele sempre foi assim, e ele sabe o que ele quer, e ele não... Então, que nem eu falei, que nem a senhora falou, no adulto a gente tem mecanismos e a gente está embasado, tem maior embasamento talvez até legal e bioético do que na pediatria. Na pediatria a gente ainda está numa zona cinzenta. Você falou esse caso do cateterismo, eu me lembrei de um caso de uma senhora de 92 anos que eu recebi na UTI, que era um infarto sem supra, estável, né? Primeira manifestação, uma dor torácica, e aí ela tinha 92 anos e ela tinha um testamento vital. Foi a primeira vez que eu vi uma paciente trazer e falar, olha, tá aqui no cartório, eu não quero ser entubada, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E aí a proposta da equipe de cardiologia era o cateterismo, né? Como controle de sintoma. E era uma senhora muito articulada, falou, olha, meu marido já morreu, eu tive uma vida ótima, tá tudo bem, eu não estou deprimida, eu leio em alemão não sei quantas vezes por dia para eu manter a minha... Mas eu não quero.
Assim, e foi muito complicado. Isso é um caso que aconteceu faz mais ou menos uns 10 anos. Talvez hoje fosse diferente. Mas essa senhora foi exaurida até ser convencida a fazer um cateterismo. Eu nunca vou esquecer de quando eu cheguei perto do leito dela pela primeira vez, eu só tinha ouvido a história. Eu falei, oi, meu nome é Sabrina, eu sou intensivista. Ela, não, eu desisto. Podem fazer comigo o que vocês quiserem. Aquilo, assim, foi fundo no meu coração, sabe? Porque você tinha opção de tratamento clínico. Controle de sintoma. Ela estava sintomática. Ela estava lá sentadinha, sabe? E aí ela foi pro CAT e ela era triarterial. E aí as pessoas deram alta para ela com tratamento clínico, que era o que talvez devesse ter sido feito desde o primeiro momento, né? É que entra um pouco da nossa frustração, né? A gente, como médico, a gente tem às vezes uma dificuldade de tirar a nossa frustração Não, mas eu acho que nem a senhora falou, isso vai melhorar um pouco. Eu acho que o principal é isso, a gente lidar com as nossas frustrações também. A gente também tem as nossas frustrações, porque a gente sabe que talvez aquilo que nem eles falam controle sintomático, mas para ela, não, né? Acho que... E a gente não deveria se frustrar se a gente está fazendo uma coisa, o paciente está estável, ela é uma paciente cuja decisão faz sentido, ela conseguiu, e existe uma sequência, né, para você avaliar a capacidade de decisão, que é a que eu coloquei no livro, que na verdade eu tirei do UpToDate, tem algumas referências, não é testada, mas que é assim, o paciente tem que comunicar a escolha dele, ele tem que compreender, ele tem que contextualizar, ele tem que saber quais as consequências de cada um, e ele tem que ter a habilidade de explicar por que aquilo é compatível com os valores dele e por que é uma decisão que ele vai tomar e que ele está ciente das consequências. Então, eu estou falando isso porque a gente teve uma situação que me chamou muita atenção, me deixou um pouco traumatizada, que era um paciente da UCI, que eu acho que a Cá até sabe qual é. Um senhor de 80 anos que não quis ser entubado, falou da experiência do irmão, que o irmão tinha morrido numa UTI, que ele não queria isso para ele. E a gente cuidou desse paciente. E é isso, né? O cuidar sem judiar, respeitando o limite. Então, a gente deu corticoide, profilaxia de tromboembolismo, deixou ele no alto fluxo e ele melhorou. Ele ficou ruim e aí a gente começou a dar morfina. Uma noite a gente achou que ele ia piorar, mas aí ele não piorou e lá ficou. E aí, na alta, quando ele foi para uma enfermaria, as pessoas ficaram incomodadíssimas com esse desejo dele de não ser entubado. E ele já estava numa outra fase de doença. E aí juntou e avaliaram, e fizeram para ele um questionário que chama TOP-J, que tem umas 40 perguntas, e assim, e decidiram que ele não era capaz. E aquilo me doeu muito no coração à distância. Eu ficava lá olhando para o prontuário e tendo dor no coração. Só que acabou que o paciente melhorou, ele estava em curva de melhora. Em nenhum momento, e por exemplo, esse paciente chegou em casa sem saber que a filha tinha morrido. Tanto tempo para trabalhar, para chamar psicologia, para reabilitar, E quando eu fui visitar o paciente um dia, a preocupação dele era o tubo. De tanto que isso tinha sido conversado, quando aquilo, naquele momento, já não era nenhuma questão, né? Então, eu acho que você falou uma coisa muito importante. A gente tem que entender, lidar com as nossas frustrações e ver qual é o nosso sentimento quando o paciente recusa aquilo que a gente está propondo para ele, né? E às vezes o que a gente está propondo para ele não tem a ver com o plano dele. Então fica ouvir, né? Então me conta o que é, como é. Você tem alguma lembrança, Ká, de alguma situação que você já como assistente agora, né? Ajudou uma pessoa menos experiente a tomar esse tipo de decisão? Agora que você já está fazendo a transição do menos experiente para o mais experiente? Eu acho, até ia comentar que acho que o Covid expôs a gente muitas situações como essa, né? Acho que todo mundo acabou em diferentes situações, diferentes momentos, vendo pacientes no Covid que chegavam falando, eu não quero ser entubado. E isso foi em cenários diversos, assim, às vezes alguns pacientes falavam, eu não quero ser entubado porque não entendia qual que era a proposta terapêutica do tubo, não entendia que entubar não era igual morrer, como ficou muito essa ideia, né, por um período. Alguns realmente não queriam e alguns a gente realmente via que talvez não tivesse benefício. Então, no começo desse ano, que foi logo quando eu comecei como assistente lá no serviço, acho que teve muitas situações como essa. Teve um caso muito conhecido lá, você certamente lembra daquele paciente que não queria ser entubado de forma nenhuma e que todo mundo ficou muito angustiado com ele, porque era um paciente que piorava cada dia, era um paciente jovem e que
estava indicado tubo tecnicamente, mas que ele se recusava a qualquer custo. Acho que foi muito angustiante. Eu tive a oportunidade de estar lá com ele algumas vezes, de também passar por essa angústia, pensar em terapias alternativas. E o desfecho dele acabou, infelizmente, não sendo... Foi trágico, né? Foi um paciente que acabou sendo entubado, ele acabou aceitando a intubação no momento mais extremo, acabou falecendo depois de muito, muito tempo entubado. Ficou uns 2 meses A entubado. gente provavelmente perdeu o timing. Eu sei o paciente que você está falando. Sabe, né? E esse paciente angustia porque o valor não era compatível com a decisão. Ele não queria ser entubado porque ele não queria morrer. E a gente não conseguiu ter uma comunicação adequada, estabelecer um vínculo em que ele confiasse que naquele momento a melhor chance dele viver era ser entubado. E eu acho que eu levei eu tive umas... Não, desculpa, eu levei a experiência dele para uma paciente que eu já em um hospital privado que eu atendi, que era uma paciente muito ansiosa, jovem e tal, piorando, olha, vai ter que ser entubada. Ela, não, pelo amor de Deus, porque eu vou morrer se eu for entubada, aquela coisa. E aí é a hora de sentar, falar olho no olho, falar, olha, do que você tá com medo? Eu tô com medo de morrer. E qual é o seu maior motivo para viver? Eu quero voltar para casa para ver meu filho. Olha, pois olha no meu olho e eu vou te dizer que a melhor chance de você ir para casa e ver seu filho é você ser entubado agora antes que você piore. Porque você está piorando, a gente vai cuidar de você, vai ser seguro. Não posso garantir que você vai sobreviver. Tem pacientes que morrem, mas tem pacientes que sobrevivem. Você é uma paciente jovem. Mas e é por isso que nos angustiou, né? Especialmente o caso do paciente, porque ele não aceitava de forma alguma, mas baseado numa premissa que era errada, porque possivelmente se a gente tivesse entubado ele em um momento melhor, teria sido uma evolução diferente. A gente não sabe, né? Na real. Difícil saber. Mas foi uma situação muito difícil mesmo. Desculpa, eu te interrompi. Não, eu que sou afobado e acabou entrando. É que a gente vai conversando e às vezes as histórias vão voltando e vão lembrando. Tinha um outro hospital que eu trabalhei aqui em Porto Alegre, que era um hospital também particular, e eu vivi uma situação interessante, assim. Eu tinha um senhor, que eu não lembro se ele era engenheiro, um senhor mais de idade, tinha curso superior, uma pessoa bem instruída e tudo mais, e também chegou nesse momento que ele estava desfuncionando, e nós fomos conversar com ele sobre intubação. E ele me argumentou da seguinte, porque assim, o Covid a gente viveu situações muito inusitadas, né? A população começou a ter contato com o que é evidência, o que é trabalho científico, e nem sempre de uma maneira bem sabia interpretar esses dados, né? A gente viu isso muito com a vacina, a gente viu isso com medicações. E esse senhor me falou assim, não, eu sei, ele me usou essas palavras e me chamou a atenção. Ele falou assim, eu sei que os trabalhos médicos mostram que quem é entubado morre mais. Puxa, até explicar para ele que, olha só, os pacientes que foram entubados geralmente eram pacientes mais graves, porque ele tinha essa informação assim, crua, de que pacientes que eram entubados por Covid morriam mais. Então, foi um trabalho árduo, a gente conseguiu argumentar, explicar para ele tudo isso, e esse foi um argumento que eu utilizei com ele. Eu falei assim, o que é importante para o senhor depois do hospital, depois de tudo isso, e ele tinha isso, se eu não me engano, era do neto dele se formar na escola, alguma coisa assim, eu não me lembro bem, foram tantos pacientes, mas esse me marcou que era alguma coisa em relação ao neto e educação, assim, que o neto ia se formar, ou alguma outra coisa assim, ou entrar da faculdade, não me lembro agora, e foi justamente esse argumento que eu falei para ele, eu falei, a gente entubar o senhor agora nessa situação, a gente vai ter uma chance maior de que o senhor consiga ver isso, e no final das contas esse paciente acabou indo de alta, mas foi interessante porque ele me trouxe esse dado assim, não, eu sei que os trabalhos científicos mostram que os pacientes que são entubados morrem mais. Puxa, você parte de um pressuposto e você desconstruir essa informação dele e mostrar para ele qual que é a evidência, como é que se interpreta esse dado, foi um trabalho, foi uma conversa de mais de hora. Porque eu me lembro que eu conversei com ele, daí fui atender um outro paciente, voltei, eu fiquei nisso a noite inteira até explicar para ele, foi uma noite longa. E graças a Deus esse paciente acabou tendo alto depois também. Eu tenho tido uma experiência muito legal. Na pandemia do Covid, eu tive o reforço luxuoso do Daniel Forte, né? Para mim é um dos maiores paliativistas do Brasil. Foi a primeira pessoa que me ensinou cuidado paliativo, um cara extraordinário. E eu tive a oportunidade de presenciar várias dessas reconversas, tipo conversa pós-recusa de intubação, que ele tinha, né? E claro, cada um tem o seu jeito, ele tem o dele, mas eu percebi que a coisa de estabelecer o vínculo é a mais importante. A de estar sentado, de olhar no olho, dizer, olha, eu prometo para o senhor que eu vou falar toda a verdade. De ter um compromisso de cuidado. Então, era muito interessante de observar.
E o estabelecimento do vínculo é uma coisa que na emergência, às vezes, a gente tem pouco tempo para fazer, né? E se a pessoa que está vindo desconfia ou não confia, ou estabelece um antagonismo, é muito difícil a gente ter qualquer tipo de relação ou qualquer tipo de negociação dali para frente. E aí, duas coisas eu acho que são muito importantes. Uma delas é quando o paciente está falando com emoção, identificar a emoção. Você está com medo, né? Me conta, deixa eu ajudar com esse medo. Porque é irracional. Então, quando a pessoa está apavorada, ela não vai ouvir um argumento. Então, se relacionar com a emoção e validar os medos, né? Sempre validar. É verdade, é verdade. Tem pacientes intubados que vão morrer. Mas tem pacientes intubados que não morrem, que se recuperam, como aconteceu com o seu, como aconteceu com a minha, né? Dentro dessa história. E é isso. Eu acho que o estabelecimento de vínculo dentro da emergência é a chave para tudo que vem depois, né? E às vezes a gente não se dedica a isso de uma forma consciente. Às vezes a gente está apressado, às vezes a gente está incomodado. Vivenciei essa experiência única com o Dr. Daniel. Então, foi coisas da pandemia que assim, a gente não esquece. E a desinformação, ela mata de um jeito que a gente tem agora nos Estados Unidos uma pandemia de não vacinados. O que é isso? Desinformação. Então, isso mata mesmo, isso é sério. E a gente tem que ter a nossa função de esclarecimento, né? Eu acho que desde os nossos perfis pessoais, eu acho que isso é uma função da gente como profissional de saúde, até no macro, né? Agora que a gente falou de estabelecimento de vínculos, de decisão, intubação e não intubação, eu queria voltar para esse ponto do rebaixamento de nível de consciência que a gente trouxe. Porque quando a gente vê um paciente grave que chega, a gente tem que tomar algumas decisões imediatamente. Outras, a gente não tem que tomar imediatamente. Então, se temos emergencistas aqui, e temos, que eu estou olhando aqui, eu queria deixar uma mensagem muito clara. Rebaixamento de nível de consciência não é indicação de intubação absoluta. Não é. Isso é uma coisa que foi derivada do trauma de 1500 e bolinha, que pacientes com Glasgow 3 intubados viviam mais. Mas isso é muito velho, isso não foi testado em paciente clínico, não tem nenhuma evidência em paciente clínico, e até evidências em trauma mais recentes mostram que paciente em Glasgow entre 6 e 8, os intubados têm mais tempo de internação hospitalar e maior mortalidade. Então, se lembre, no idosinho, aquele com demência, que está sonolento, você tem tempo para decidir. Você não precisa entubar aquele paciente naquele momento. Você tem tempo de ouvir a família, você tem tempo de entender funcionalidade, você tem tempo de fazer sua pergunta surpresa. Será que eu me surpreenderia se esse paciente morresse em 1 ano? E se não, desacelerar um pouco o passo. Então, uma coisa super importante que eu acho que é dessa questão da tomada de decisão é o que eu preciso decidir nessa hora, né? Então, algumas decisões, elas são mais irreversíveis, entre aspas. E o exemplo que eu daria é a intubação. Já uma droga vasoativa, por exemplo, mais fácil. A gente já teve um paciente com droga vasoativa ligada, que depois a gente foi entender, o pessoal do cuidado paliativo chegou, avaliou, desligou e levou para a enfermaria no mesmo dia, né? Então, a gente tem que lembrar das consequências das nossas intervenções. E nessa questão que você trouxe do trauma, a incerteza é muito maior, né? Então, por exemplo, um paciente com TCE jovem, ele pode ficar semanas, meses com hipertensão intracraniana, em coma barbitúrico, e voltar a andar de skate, sendo que ele estava lá porque ele caiu de skate, né? Então, quanto maior a incerteza, mais difíceis as decisões. E por isso que é mais fácil se a gente definir um objetivo. Teve uma paciente recentemente que a gente recebeu, que era uma vozinha brava. Sabe aquela vozinha brava? Que bate na gente, que não gosta nem que encoste e tal. E ela tinha uma dissecção de aorta. E a gente foi conversar, porque ela tinha múltiplas comorbidades. Então a gente fez uma reunião com as filhas para fazer um planejamento avançado. E aí a impressão que a gente tinha de independência e corroborada pelas filhas é que uma paciente que, para ela, não faria sentido ficar acamada, uma internação prolongada, uma internação em UTI, diálise. Por outro lado, ela tinha um aneurisma de aorta e tudo que ela gritava que ela queria era ir para casa. Então, a gente tinha o plano A e o plano B. A gente queria que ela melhorasse, mas se ela começasse a complicar, a gente já tinha até onde a gente iria. A gente faria coisas para reverter que não fossem machucá-la. Essa paciente foi para casa. Bem, a gente controlou a pressão, ela foi lá para casa. E a família sabe, o aneurisma pode explodir e tal. Ela foi lá felicíssima.
Então, a gente tem que lembrar também que um paciente que tem um plano de cuidado paliativo ou uma limitação terapêutica, ele tem o direito de morrer não dever. E especialmente na pessoa mais frágil, eu não sei se vocês têm essa impressão. Às vezes, ser mais invasivo, você faz com que o paciente morra mais rápido. Vocês já tiveram alguma situação que vocês tiveram essa percepção? Acho que é bem isso, que às vezes o paciente... Essa história que você falou do rebaixamento de nível de consciência, acho que é muito ilustrativa, assim, porque às vezes o paciente é mais idoso, é mais frágil, tá mais sonolento. Se você for criterioso pelo Glasgow, ele certamente seria entubado, né? No contexto do trauma. Se a gente for importar do trauma esse conceito de Glasgow menor que 8, a gente intubaria. Mas se a gente olhar ele como paciente clínico, um paciente que não é trauma, um paciente que tem o direito de estar lá no seu rebaixamento de nível de consciência, eu já presenciei situações em que esses pacientes foram intubados, pós-intubação eles chocaram, aí entra catéter, entra a droga e vai somando complicações. Ao passo que a gente olha para trás e pensa, será que se eu não tivesse entubado esse paciente, será que ele teria evoluído dessa forma? Será que precisava ter entubado? Será que não era melhor deixar ele quietinho e ver como que ele ia evoluir? Eu tenho bastante essa impressão que algumas vezes as nossas intervenções, elas fazem mais mal do que bem para o paciente também. E que nem você falou, a gente entra numa espiral, né? Porque às vezes o paciente já tem uma hemodinâmica limítrofe, a gente até otimiza para entubar, mas no pós-intubação, ele chocou por causa da ventilação mecânica. Vamos começar a nora, que daí talvez daqui a pouco ele retorne. Então, assim, a gente tem. A gente entra nessa. E daí vai, e daí você vai começando droga. Não, mas daqui a pouco ele vai melhorar a hemodinâmica, a gente vai poder tirar essa droga. Então a gente entra nessa espiral. E que nem eu tinha falado antes, depois que a gente coloca, é muito mais difícil para a gente voltar atrás, fazer um step down, vamos falar assim, no cuidado, por toda uma questão, tanto da família, da equipe, da médica. Acho que nem a senhora falou, esse tempo de vamos tentar organizar esse paciente, conversar com a família, dar esse tempo antes de tomar essas medidas mais invasivas, eu acho que é fundamental. Eu acho que né? Fazer um diagnóstico, isso é reversível, isso não é. Daniel fala uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, o paciente que é frágil, se a gente bota força, se a gente força a barra, ele quebra, né? E é essa a impressão que eu tenho muito mesmo, assim. E eu queria retomar essa coisa da intubação paliativa em relação à equipe, junto com o Glasgow, num caso que me marcou muito, que foi a minha primeira intubação paliativa. Era uma paciente com demência do NAD, que foi intubada. Ela foi para UCI, né, onde mais. E aí chegou a geriatra e, assim, muito tempo, não tinha formação de cuidado paliativo ainda. Olha aí. Aí ela chegou e falou, não, essa paciente não era para ser entubada. Estuva e leva para a enfermaria que a gente manda para lá. Eu falei, não, mas como assim? Ela tem Glasgow 6, oh meu Deus, e tal. Aí fiquei, né, aquela preocupação. Aí ela, não tem problema, eu assumo a bronca. Ela foi lá, conversou com a família, arrumou tudo. Quando chegou na hora, a fisioterapeuta não quis fazer a intubação. Ela falou, olha, eu concordo, eu fico confortável, mas eu não quero fazer. Aí eu perguntei, olha, mas você se importa se a gente fizer? Aí ela, não. E aí lá fui eu, né, pum, tirei o tubo. E aí, sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. A mulher ficou lá, exatamente do mesmo jeito. E aí eu olhei e falei, gente, mas por que eu achava que ia acontecer alguma coisa, né? Ainda mais no idoso, ainda mais na pessoa com demência, e o Glasgow coloca muito peso no verbal, né? E se a pessoa não tem, ela já vai lá para baixo e às vezes isso não tem nada a ver com nada, né? Então, a gente já tem trabalhos, não em rebaixamento por causa clínica, mas em intoxicação, que mostram que a correlação de Glasgow com reflexo de proteção de via aérea é fraca. Então, assim, não é uma emergência. A gente tem tempo. E aí eu acho que é isso, né? Eu acho que uma coisa super importante das decisões difíceis é compartilhar, né? Você está de plantão, você não está sozinho, você tem um colega, olha, minha impressão é essa. Às vezes a enfermeira, a gente fala, vou muito bem esse paciente, ela olha para você com essa cara, jura? Aí você olha de novo, né? Enfermeiros são melhores em predizer prognóstico do que a gente, né? Então, ouvir a equipe é super importante. Eu lembro de um paciente que a gente estava levando a bandeja do central, a enfermeira olhou e falou, não. E aí a gente sentou e conversou, e aí a gente viu que realmente ela estava muito próxima do paciente, ela percebia melhor o sofrimento do paciente, ela conhecia melhor a dinâmica da família do que a gente. Então, assim, essas decisões são muito melhores quando são tomadas em equipe. Estamos acabando, temos 8 minutos, então acho que a gente falou de várias coisas super importantes. E eu queria que vocês deixassem a mensagem final. O que vocês, desse caminho de vocês, trazem, o que vocês queriam deixar para quem está com a gente aqui hoje à noite? Começa que você é da casa. Bom, eu acho que tá na emergência,
Nunca, a gente sempre vai se deparar com situações como essa, com situações difíceis, com decisões difíceis, com presenciar momentos que são muitas vezes momentos muito marcantes na vida das pessoas, às vezes os momentos mais importantes da vida da pessoa a gente está presente. E acho que o melhor caminho para que isso fique mais fácil é lembrar que o paciente tem desejos, tem vontades, tem uma família e que isso pode contribuir muito para a nossa decisão. Que a gente não precisa decidir tudo sozinho, nem deve, né? Acho que a gente não precisa carregar esse peso, sendo que a gente está lá para cuidar deles, que o principal objetivo é trazer o melhor cuidado para eles, então não tem por que eles não participarem, não colocarem as vontades e os desejos deles. E além disso, acho que isso que você falou de compartilhar com a equipe é muito importante, né? Na equipe multi, dos seus colegas médicos, nunca você olhar sozinho, acho que compartilhar decisão tanto com seus colegas, com sua equipe, com o paciente, com a família, é o que torna tudo mais fácil e o que dá o melhor cuidado para o paciente também. Acho que isso que você colocou de compartilhar com os colegas é o principal, assim, porque às vezes você tá com aquela pulguinha de ai meu Deus, eu vou entubar, eu não vou entubar, será que a gente espera a família para tentar conversar? E às vezes vem um colega e tem a mesma visão que você, eu acho que isso te dá uma tranquilidade, tipo assim, não sou eu que estou pensando só assim, eu acho que isso te dá não uma tranquilidade, mas te dá um alívio, tipo, pá, eu acho que eu estou no caminho certo com eles. E acho que isso que a doutora falou é principal, assim, a gente ter calma. A gente está numa situação de emergência, a gente está numa sala de trauma, a gente está numa sala vermelha, mas vamos ter calma, vamos conversar com a família, vamos tentar abordar o paciente e talvez, eu acho que o principal é isso, lembrar que é muito mais difícil depois retirar alguma coisa, retirar algum cuidado do que simplesmente não instituir e dar, vamos falar assim, dar liberdade para essa família, para esse paciente seguir com aquilo que é importante para ele e valorizar o que o paciente já expressou. Eu acho que o principal é isso. Não, é muito mais difícil a gente tirar algo depois que a gente colocou, tanto para a equipe, para nós, para o paciente, para a família. Eu acho que a palavra final é calma, eu acho que é tranquilidade e acho que é isso, basicamente isso. Eu queria complementar que acho que são aspectos super importantes, mas que a gente não deve, decisão compartilhada não é terceirizar decisões médicas e não é entregar um cardápio. Né? Então, hoje a gente estava conversando sobre isso na visita e um residente contou pra gente sobre uma experiência super traumática que ele teve com o próprio pai. Eu não me lembro exatamente qual era a decisão envolvida, não sei se era trombólise ou não trombólise, alguma coisa assim de alto risco, porque acho que ele tinha uma... E que a médica falou, a gente precisa que você assine para você se responsabilizar. Você quer ou você não quer? E o menino não era residente, ele era estudante de medicina. E isso é muito cruel. É de uma enorme crueldade colocar decisões médicas na mão de pessoas despreparadas. Então, qual é a questão da decisão compartilhada? É entender o que é importante para o paciente. E aí, junto, a gente vai ajustando o caminho que vai chegar lá. Isso pode ser até na forma de um consentimento compartilhado. Olha, a impressão é que o melhor plano vai ser esse aqui. E eu acho que ajuda muito ter um plano para a melhor situação e um plano para a pior situação. Se você olhar e o desfecho mais provável depois daquele seu procedimento que você vai fazer não é aceitável para o paciente, né? Isso é o que hoje fala muito. Será que o melhor desfecho é aceitável? Se não for, então a gente realmente tem que pensar e desacelerar. E como você falou, é muito mais difícil você tirar uma coisa que já foi feita do que você não iniciar. Então, às vezes, um pouquinho de calma, respirar um pouquinho, faz com que você consiga entender melhor. Às vezes chega um exame, você descobre que o paciente não tem uma disfunção, tem 5, né? Então, às vezes o tempo, né, vai dando pra gente os elementos. Então, o paciente de choque séptico, ele pode melhorar, mas ele pode ir piorando. Então, a hora que ele tá com nora e vaso, talvez não seja a hora que você vai achar que entubar vai ser uma ótima ideia. Talvez seja a hora para fazer transição para cuidado de fim de vida. E esse ponto do não retorno, ele é difícil. Isso que a senhora falou, inclusive, de delegar. Inclusive, eu acho que essa questão de você chegar com esse plano para a família e explicar o teu ponto de vista, a adesão a esse plano terapêutico vai ser muito maior, porque algumas vezes eu já escutei da família falar assim, não, se eu te disser para não fazer, eu sinto que eu estou abandonando ele. Eu acho que a adesão, inclusive, a aceitação e a compreensão da família vai ser muito maior, a gente trazendo isso, que nem a senhora falou,
quem tem conhecimento técnico para definir somos nós, né? Então, eu acho que até a questão da adesão e da aceitação da família vai ser muito maior do que realmente jogar para eles, porque eles têm essa sensação de que estão abandonando, de que estão ativamente matando o familiar deles ou estão deixando de fazer alguma coisa. Eu acho que até a questão da aceitação vai ser maior. Foca no que você vai fazer e não no que você não vai fazer. Então, por exemplo, nessa paciente do aneurisma de aorta, a minha conversa foi, olha, ela tá aqui falando que o maior desejo dela é ir para casa. Então, a gente vai tentar controlar a pressão e fazer as medidas médicas para que ela possa ir para casa. Esse é o nosso plano A. Mas pode ser que ela piore. E aí, se ela piorar e se as coisas forem se acumulando e ficando mais difíceis, muito provavelmente é o corpo dela dizendo que não está mais dando conta. E aí a gente não vai fazer coisas que vão machucá-la. Mas a gente quer chegar aqui, né? Então, a gente pode falar do que a gente não julga apropriado, mas não é para ser o nosso foco. O nosso foco a gente quer que ela fique sem dor, o aneurisma dói, a gente está ajeitando isso para ela ficar sem dor. A gente quer que ela vá para casa na situação mais segura possível. E é isso, é o nosso objetivo, né? Então, com o objetivo ali, tudo fica mais claro. Meninos, muito obrigada. Foi muito bom ter vocês Obrigado, aqui. eu que agradeço o convite. Obrigada pelo convite. E eu tenho muita alegria, assim, de ver gente como vocês, que está se formando na emergência, que vão ser formadores de opinião, que vão ser pioneiros, que vão ser chefes de serviço e que já tem essa visão do cuidado paliativo, da abordagem, do cuidado centrado ao paciente. Isso me dá muita alegria e muita esperança de que a gente vai ter uma emergência que vai ser um ambiente muito diferente daqui a alguns anos. Para todo mundo que estava aqui, muito obrigada. A gente está encerrando. Essa live vai ficar gravada, vai ficar na série Diálogos Paliativos, vai ficar na NCP São Paulo, para quem quiser assistir depois. Obrigada para vocês que estavam com a gente e até a próxima. Tchau, obrigada. Até mais, tchau, tchau.